Há momentos na vida em que olhamos para o céu e perguntamos: Senhor, por que o Senhor está em silêncio? Por que não responde às minhas orações? O silêncio de Deus pode ser um dos testes mais profundos da nossa fé. Ele nos coloca diante de uma escolha: confiar mesmo sem entender, ou desistir porque não vemos respostas imediatas. Muitas vezes, nós confundimos o silêncio de Deus com ausência. Mas o silêncio não significa que ele não está agindo. Pense em um professor durante uma prova. Ele está em silêncio, mas está presente. O professor não está ausente. Ele está observando para ver se o aluno aprendeu o conteúdo. Assim é Deus. Ele pode não falar naquele momento, mas está avaliando a nossa fé, moldando nosso caráter e preparando o que vem pela frente. A Bíblia está cheia de exemplos disso. José, vendido pelos irmãos, passou anos sem ver cumprimento algum dos sonhos que Deus lhe deu. Davi foi ungido rei, mas passou muito tempo fugindo de Saul antes de sentar no trono. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, mesmo tendo todo o poder para responder. O silêncio de Deus nunca é vazio, é carregado de propósito. O problema é que no silêncio, a ansiedade começa a falar mais alto. O coração grita: será que Deus se esqueceu de mim? E o inimigo sussurra: se ele te amasse, já teria respondido. Mas é nessa hora que precisamos lembrar: a fé não é acreditar quando vemos, é acreditar quando não vemos nada. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando Deus se cala, Ele nos chama a buscar mais profundamente a Sua presença. Ele nos ensina a depender mais da Sua voz do que das circunstâncias. É no silêncio que aprendemos a orar, não apenas para pedir, mas para ouvir. É no silêncio que descobrimos que Ele é mais do que aquilo que pode nos dar. Ele é tudo o que precisamos. Muitas vezes, o silêncio é a prova final antes da vitória. O deserto vem antes da terra prometida. A noite escura precede o amanhecer. E quando finalmente a resposta chega, percebemos que o silêncio foi parte essencial do plano. Ele estava nos preparando para receber sem que o orgulho ou a incredulidade estragassem a bênção. A história de Ana, a mãe de Samuel, é outro exemplo poderoso. Durante anos, ela orou por um filho, mas parecia que Deus estava silencioso. Ela sofreu rejeição e dor, mas não desistiu. E quando finalmente Deus respondeu, deu a ela um filho que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Ana nos ensina que o silêncio não é o fim da história, mas uma oportunidade para fortalecer o coração e aprender a perseverar. Também podemos refletir sobre Jó, que perdeu tudo: família, bens, saúde, e mesmo assim não amaldiçoou Deus. Ele questionou, sofreu e lamentou, mas manteve a fé. Seu silêncio diante da dor foi uma preparação para a restauração que viria. Deus usou a prova para mostrar a Jó a profundidade de sua própria fidelidade e amor. Além das histórias bíblicas, o silêncio de Deus nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Ele nos chama para um tempo de autoexame, de crescimento interior e transformação. É no silêncio que somos confrontados com nossos medos, dúvidas e limitações, mas também com a oportunidade de renovar nossa fé e confiança. Por isso, quando o silêncio vier, não desanime. Não permita que o medo ou a dúvida apaguem a chama da esperança em seu coração. Ao contrário, use esse tempo para buscar mais intimidade com Deus, para aprofundar sua comunhão e sua entrega. Pratique a paciência como um fruto do Espírito, sabendo que Deus está trabalhando mesmo quando não percebe. Lembre-se de que Ele é o Deus que traz à luz a escuridão, que transforma o silêncio em um cântico de vitória. E não se esqueça, o silêncio de Deus também é um convite à humildade.
Ele nos chama a reconhecer que nem sempre compreendemos seus caminhos e que devemos confiar em sua soberania e amor, mesmo quando tudo parece confuso. Então, se hoje você está vivendo um silêncio divino, abrace essa experiência como parte do seu crescimento espiritual. Continue orando, lendo a Bíblia, buscando a presença dele e, principalmente, confiando no seu tempo perfeito. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo no silêncio, Deus está agindo. E um dia, você olhará para trás e verá que, mesmo no silêncio, Ele estava conduzindo tudo para o seu bem. Agora, feche os olhos e faça esta oração comigo. Senhor, eu venho a Ti hoje com o coração cansado, mas com a certeza de que em Ti posso encontrar descanso. Ajuda-me a permanecer firme, mesmo quando tudo ao meu redor parece cair. Dá-me força para confiar no Seu plano e coragem para seguir adiante. Em nome de Jesus, amém.